Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente seguir adiante na nossa exploração do Cult, Divindade Perdida. Esse RPG de horror que a gente está destrinchando aqui, passando por todos os capítulos do livro, sempre tentando identificar os pontos mais importantes, mais relevantes, para dar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo, para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora no canal, mas quer saber um pouco mais sobre o Cult, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva que contém todo o nosso material sobre esse jogo, então você pode assistir depois com calma, e se quiser seguir na viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então olha só pessoal, antes da gente mergulhar de fato no conteúdo de hoje, eu quero só parar aqui um instantinho para dar alguns avisos e também relembrar algumas coisas. Então olha só, a gente está aqui no terço final, aqui entre aspas, do livro, que é aquela parte mais dedicada para finalmente apresentar o cenário pra gente, né? Quem está acompanhando a série desde o início, lembra, a gente falou já de sistema, falou de criação de personagem, mas o mundo, o cenário, ficou por último aqui no livro. E já tem alguns vídeos, né, alguns capítulos que a gente começou a explorar isso. E de fato, né, como a fama do Cult não é à toa, é aqui que as coisas ficam mais pesadas, mais esquisitas, mais... como é que eu posso dizer, que incomodam, e o objetivo do jogo é esse, mas sempre fazendo aquele alerta, sempre lembrando que tudo tem um limite, né? Essa sensação de desconforto faz parte de jogos de terror, de horror, até um certo ponto. Então eu sempre vou reforçar isso aqui, e até porque muitos exemplos, muitas coisas desses capítulos do livro são de fato, caem nessa categoria, né, de causar um desconforto e ser algo meio esquisito. Então eu vou sempre só tentar passar a ideia geral para vocês, mas quem quiser os detalhes mais sórdidos, vamos chamar assim, vai ter que ler o livro, beleza? Então olha só, hoje o nosso assunto vai ser o capítulo 15, Além da Paixão. E aqui, só fazendo um apanhado geral do que a gente já viu até agora, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte: cada capítulo desse vai começar a mostrar pra gente o que tem por trás do cenário, começando pela questão da prisão, né? Só relembrando aqui, o mote principal do Cult é que a humanidade foi aprisionada e esqueceu que um dia foi divina. Por isso o subtítulo do jogo é Divindade Perdida. Então, nos primeiros capítulos que começaram a apresentar o cenário pra gente, a gente já teve aqui algum entendimento de como é que essa prisão surgiu, como é que ela é feita, né? Então a gente teve os capítulos aqui além do véu, a ilusão, né? Além da loucura, formas de repente ter um vislumbre da realidade e escapar dessa prisão. É mais ou menos disso que a gente vem tratando, né, nessa parte do livro. E o capítulo 15, Além da Paixão, vai também um pouco nessa linha. Só que, como o próprio nome já indica, ele vai ali pegar uma outra emoção, um outro sentimento que está incluso aqui no contexto do jogo, mas que vai ter uma série de desdobramentos, né, narrativos e também de sistema. Então, esse é o nosso ponto de partida, para explorar esse capítulo. Bom, para começo de conversa, o livro aqui do Cult, ele vai fazer uma diferença entre paixão e amor. Lembrando aqui, o nome do capítulo é Além da Paixão. Claro, eu até acredito que exista uma diferença conceitual, né, entre paixão e amor, mas cada um entende isso de uma forma. Mas aqui no contexto do livro, do jogo, né, a paixão ela é encarada, ela é descrita como um desejo egoísta por satisfação. Lógico, se a gente está falando aqui de um jogo de terror, de um jogo de horror, até os sentimentos bons, né, eles vão ser distorcidos de alguma forma para provocar essa sensação de terror e de horror. Esse é o objetivo do jogo, tá? Então, eu vou começar aqui lendo alguns trechos para vocês que eu acho que começam a explicar melhor essa questão da paixão no contexto aqui do Cult. Então, olha só, se liga aí, primeiro trechinho que eu vou ler para vocês. Olha lá. Quando éramos deuses, né, nós, a humanidade, nossos corpos eram instrumentos da alma. Eles eram fortes, bonitos e diversos. Tínhamos a capacidade de transformar-nos. Num dia poderíamos ser mulheres, no outro homens. Poderíamos ser ambos, nenhum, ou algo inteiramente diferente. Por vontade nossa, poderíamos manipular os hormônios e reconstruir o nosso DNA, regredir ou expandir nossas extremidades, modificar nossas cartilagens e os músculos, e fazê-los assumir a forma desejada. Éramos completos e perfeitos. Então assim, por que eu estou destacando esse trecho que ele coloca aqui num tópico chamado Evangelho da Carne? A discussão que vai se seguir ao longo desse capítulo parte desse princípio. Quando a humanidade era divina, nós poderíamos fazer todas essas coisas que eu acabei de ler aqui para vocês. Então, essa questão da gente hoje estar preso num corpo, entre aspas aqui, imutável, faz parte da nossa prisão, faz parte do nosso cativeiro, que é o que a gente vem discutindo aqui desde o início da série e mais especificamente dessa parte do cenário. Então,
Tudo que a gente conseguir imaginar da nossa realidade está de alguma forma direta ou indireta ligada com a questão da nossa prisão, inclusive os nossos próprios corpos. Eu vou avançar aqui mais um ponto na discussão do livro, no tópico que ele chama aqui, olha, de paixão castigada. Então, se liga aí. Ao longo da história, nossos carcereiros buscaram conter nossos desejos. Eles nos ensinaram que nossos desejos são errados, pecaminosos. Só podemos libertá-los sob rigorosas regras constituídas, como o sagrado matrimônio entre homem e mulher. Fomos cegados por nossa visão dos vários papéis de gênero. Essa é, talvez, a maior maldição do demiurgo. Dividir-nos em dois sexos arbitrários e dar a um deles o direito divino de governar o outro. Lutamos e matamos por questões insignificantes, tais como homens e mulheres deveriam se comportar ou vestir-se de certa forma, e que direitos e obrigações deveriam ter. Mesmo na era moderna, uma parcela da humanidade permanece cega por essas mentiras. Ou seja, segundo a discussão proposta aqui no livro, além do próprio corpo, do nosso próprio corpo físico, ser uma prisão de alguma forma, o que a gente entende hoje, né, como amarras sociais ou comportamentos socialmente aceitos, aqui entre muitas aspas, tudo isso faz parte da prisão. E partindo desse princípio, o livro segue adiante e ele vai tentar explicar esse descontentamento da humanidade de uma maneira geral, essa percepção, ainda que indireta, que a gente está numa prisão. Isso se explica pelo desejo de alguns de alterarem seus corpos. Seja através de uma tatuagem, seja aquela galera que coloca piercing, que corta a língua e qualquer outro tipo de alteração corporal que vocês possam imaginar, até um piercing, de repente até um brinco, enfim, qualquer coisa que vá alterar o seu corpo, segundo a discussão proposta aqui no livro, uma pequena maneira ou uma pequena forma de você manifestar a sua insatisfação, ainda que inconscientemente você está se rebelando contra a sua prisão. Estar contido, confinado num corpo físico, para a humanidade, que já foi um dia divina, segundo aqui o contexto do livro, e sempre será uma prisão. Seguindo adiante, o livro volta para a questão da paixão para tentar esmiuçar um pouquinho mais. E aqui ele vai discutir, olha, o que é paixão verdadeira no contexto do livro, no contexto aqui do cult. Então, pegando aquela ideia inicial ali, de ser um desejo egoísta por satisfação, aqui ele vai desdobrar isso no seguinte sentido. A paixão verdadeira é aquela que ultrapassa o racional, né? É um desejo físico e psicológico também, assim, que é fora do normal, que não pode ser medido. Aí ele dá aqui alguns exemplos, porque a gente pode pensar aqui de primeira... logo de cara, que a gente está falando só de paixão física, né, de corpo e tal, e não é só isso. Ele dá exemplos aqui, acho que por isso mesmo ele colocou a questão do psicológico no meio também, porque ele dá um exemplo de um colecionador, que tem aquela busca eterna por sabedoria proibida, por um objeto específico que ele coleciona, mas é aquilo que ultrapassa o que a gente entende como normalidade. É uma obsessão. Acho que a ideia principal para a gente conseguir entender é isso. A paixão verdadeira é aquela paixão que ela vai já para aquele lado da obsessão, que se torna prejudicial, né? Como eu falei, num jogo de horror dificilmente você vai ter uma coisa bonitinha, então tudo vai sempre para a pior interpretação possível, né? Porque esse é o objetivo do jogo. E aqui também ele vai falar da questão, né, dessa paixão verdadeira indo até as fronteiras da loucura, né? E a gente já viu em capítulos anteriores aqui, né, além da loucura, que a loucura em si, também no contexto aqui do livro, ela pode ser uma forma de você enxergar a verdade, a realidade, ter um vislumbre disso, né? Então, no final das contas, da maneira como eu estou entendendo, tá tudo meio embolado aqui, porque essa paixão verdadeira, por ela ser obsessiva, por ela ser fora da escala, por ela, de repente, tomar completamente ali a atenção, né, de quem está passando por ela, ela vai chegar nas fronteiras da loucura. E por isso, nesse sentido, ela também pode oferecer um vislumbre, né, da prisão, um vislumbre da realidade a qual a humanidade foi submetida. Para a gente fechar essa questão da paixão verdadeira, o livro divide ela aqui em duas manifestações que, assim, pelo que eu entendi, é algo mais só para te orientar em termos narrativos ali, né, de como usar ou de como apresentar isso no jogo. O primeiro ponto que ele vai destacar aqui, olha, é a paixão incontrolável. Essa paixão incontrolável vai mais para esse lado que eu estou dizendo aqui desde o início, de ser uma obsessão, algo que vai fazer com que o personagem ignore todo o resto, tudo que está à volta dele não interessa. A única coisa que ele consegue pensar, se concentrar, ir atrás é o alvo, né? É o objeto dessa paixão incontrolável dele. Vai mais ou menos por aí a questão. E o outro tipo que ele coloca é a paixão corrosiva.
que acho que no final das contas ela também é obsessiva de alguma forma, mas talvez os efeitos sejam em princípio mais sutis. Por quê? O que o livro descreve em relação a isso? A paixão corrosiva seria aquela que vai se aninhando ali de uma forma lenta, né, e dolorosa no personagem. Ou seja, por exemplo, uma coisa que ele dá aqui, aquela paixão que não é correspondida. Então, todo dia você enxerga, encontra com aquela pessoa e sabe que a sua paixão não é correspondida, e isso vai provocando essa sensação e tal. É mais ou menos, né, um exemplo um pouco mais simples, mas só para vocês entenderem qual é o espírito geral da coisa. Então, esses dois tipos de paixão é o que o livro coloca aqui, né, como exemplos, né, nesse contexto aqui, de paixão verdadeira e, na minha opinião, dá essa ideia de como você pode usar isso narrativamente. Seguindo adiante aqui no capítulo, o próximo tópico que ele vai abordar, ele vai dar uma ideia, né, nesse contexto todo que eu estou comentando aqui com vocês, sobre a questão da sexualidade para ser utilizada como ferramenta narrativa no jogo, tá? Então ele vai ter aqui dois tópicos, experiências transcendentais e a sexualidade como chave, olha só. E aqui, olha, vocês estão vendo aqui no finalzinho, ele faz um alerta sobre aquela questão do pacto de horror. Eu já comentei aqui em vídeos anteriores, a salvo engano, acho que tem um vídeo específico sobre essa questão do pacto de horror, e eu me lembro de ter comentado no vídeo sobre a loucura, né? Eu relembrei isso, porque eu acho que é um assunto delicado, um assunto que você deve conversar com os jogadores antes de colocar isso em mesa e tudo mais. Mas aqui, quando ele trata dessa questão da sexualidade, ele coloca um aviso explícito aqui sobre essa questão do pacto de horror. Então, assim, quer utilizar isso na sua mesa, é preciso que todo mundo esteja de acordo com a situação e, claro, na medida do possível, saber ali o limite de cada um, até onde isso vai tornar o jogo mais interessante, mais divertido, em termos de uma experiência de interpretação e de situações ali que os personagens vão vivenciar, e para que isso não extravase, né, para os jogadores e que isso não cause nenhum tipo de mal-entendido, de confusão com a vida real. Lembrando sempre, é um jogo e o objetivo é que todo mundo se divirta. Seguindo adiante, o próximo tópico do capítulo, chamado Nas Garras da Paixão, vai apresentar aqui, parece nome de novela mexicana, né? Enfim, vai ter aqui uma lista de movimentos para o narrador. Eu lembro de ter comentado isso aqui, com certeza no capítulo da loucura, não sei se nos outros também, mas é um padrão que aparece aqui no livro, justamente disso. Quando você vai abordar temas específicos, ele traz essa lista aqui de movimentos que o narrador pode utilizar ali, se encaixar ou se surgir a oportunidade, né, para utilizar. Então essa parte de movimentos, o que a gente vai falar depois, né, cultos relacionados com o tema que a gente estiver tratando no capítulo, e criaturas, é algo que eu já vi que se repete nesses capítulos. Então é como se tivesse aqui um parêntese de coisas específicas, se você estiver abordando esse ou aquele sentimento, sensação, ou algumas dimensões também, que a gente vai ver em vídeos futuros. Então, só para vocês terem uma ideia também da organização do livro. Aqui, nesses movimentos, eu vou só ler o título, né, para vocês terem uma ideia geral, mas só mostrando aqui, cada um deles tem uma pequena explicação simples, rápida aqui, né, para você entender um pouquinho melhor o que é, identificar oportunidades de usá-los na mesa, né? Então, olha só, quais são os movimentos aqui? Percepção do divino, tornar-se uma vítima da paixão, seguir a paixão, atrair seres, ter visões sobre a alma de outra pessoa e receber inspiração divina. Só relembrando aqui, esses movimentos, em tese, eles vão ser, o gatilho deles, né, vai ser quando o seu personagem estiver ali em momentos de extrema euforia ou de obsessão, tomado ali, enlevado por essa paixão, conforme a gente está explicando aqui desde o início do vídeo. Em relação a cultos que estão relacionados aí com essa questão da paixão, o livro aqui vai trazer dois exemplos. O primeiro é esse aqui, olha, não sei se fala dessa forma, né, o Coq Rouge, que vai ser um culto relacionado ali com a indústria, né, do sexo, do entretenimento adulto. Aí ele vai descrever aqui mais ou menos quais são as práticas, o modus operandi, e lembrando sempre, cada um desses cultos está ligado direto ou indiretamente com algum dos poderes, né, que a gente já comentou aqui em vídeos anteriores. E o outro que ele vai destacar é o EU, ou elite urbana, que aqui é um conceito que a gente já viu, tem algumas histórias e outros, né, enfim, que são aqueles super ricos entediados. Então, muita gente com muito dinheiro e sem nada para fazer tende, né, a ir para um lado mais bizarro das coisas. Só talvez para tentar diferenciar um pouquinho que nem tudo nesse capítulo da questão da paixão está ligado com o corpo em si ou com a sexualidade. Existem outras formas, né, de obsessão ou de desejos egoístas por satisfação que podem ser explorados aqui caso o seu grupo tenha interesse em seguir por esse caminho, utilizando, por exemplo, a elite urbana.
E seguindo adiante, e para a gente já encaminhando para o final do vídeo, o último tópico desse capítulo vai ser referente à questão das criaturas, tá? Então o livro vai exemplificar aqui, vai trazer 3 criaturas para a gente comentar aqui um pouquinho. Eu vou começar aqui lendo um trechinho desses Mancipia, para vocês terem uma ideia aqui do que se trata. Olha só. Mancipia foram originalmente criações da humanidade e que satisfaziam nossas paixões e inspiravam a nossa criatividade. Quando o demiurgo baixou o véu da ilusão sobre nossos olhos, muitos deles foram aniquilados e os demais forçados a servir aos arcontes. Ou seja, na verdade, enquanto a humanidade era divina, nós criamos essas criaturas aqui, as tais dos Mancípias, né? Só que hoje em dia, como nós não somos mais os mestres deles, né, eles estão por aí vagando e tal, e o modus operandi deles é justamente incitar a obsessão nas pessoas ou nas vítimas, né, e vão obscurecer o bom senso e o autocontrole de cada um. Então, basicamente, só em linhas gerais, é isso que eles fazem. Tem uma explicação um pouquinho maior aqui, mas, enfim. Na sequência, o livro vai trazer aqui, olha, esses Darteia. Esses Darteia, eles têm origem nos sonhos e na loucura das pessoas. Geralmente está associado a algum tipo de desejo sexual, mas isso não é uma regra, tá? É só, na maioria das vezes é isso que acontece. E aí, conforme eles vão se apropriando cada vez mais da vítima, a vítima, um momento, acaba morrendo, né? Não aguenta mais todas essas privações pelas quais ela vai passar por conta do Darteia. E quando essa vítima morre, ela vai dar origem justamente à próxima criatura, aos Libits. E esses Libits vão nascer da frustração, né? Da frustração sexual ou de qualquer outro tipo de frustração causada pela ação da criatura anterior, dos Darteia. E aqui, desses Libits, o livro vai trazer aqui alguns exemplos, né? Daqueles exemplos pesados, né? Enfim, que causam um certo desconforto, mas tem aqui alguns exemplos de Libits para você se inspirar ali, caso esse seja um tema que o seu grupo decidiu utilizar na mesa de jogo. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais um capítulo do Cult Divindade Perdida. Espero que vocês estejam curtindo aí, né, essa jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixe aí o seu like, seu comentário para saber o que vocês estão achando dessa proposta de jogo aí do Cult, né? A gente pode continuar batendo papo aí nos comentários. E no mais, a gente se encontra na próxima resenha.